Boa noite. Me chamo Juliana Andrade e vou falar sobre as dores referidas miogênicas de importância odontológica. A dor miogênica é uma das principais queixas do consultório odontológico. No consultório odontológico de queixa muscular, né? Elas se desenvolvem em um período relativamente curto e podem ser classificadas em vários tipos de dor, mas nós vamos nos focar principalmente na dor miofacial, tá bom? Então, a dor miofacial é uma condição dolorosa muscular regional, caracterizada por faixas de tecido muscular firme e hipersensível, que são os chamados pontos de gatilho. Ela pode ser, a queixa principal do paciente pode ser uma dor em localizações diferentes do ponto gatilho e também pode ser dores relatadas como dor de cabeça por causa do envolvimento daqueles músculos por causa da dor referida. Então, como é que se forma o ponto gatilho? Através de microtraumatismo causados pelo alongamento excessivo ou encurtamento excessivo muscular, que acaba causando lesões no músculo e a liberação de cálcio naquela região. O que acontece? Aquele cálcio vai fazer que haja um prolongamento ou alongamento daquele músculo e causando um déficit metabólico. E a compressão que ocorre daquela banda muscular ocasiona isquemia, hipoxia e acúmulo de resíduos metabólicos naquela região, formando o ponto gatilho. Aquele ponto gatilho refere dores para outros locais por causa da liberação de substâncias nociceptíveis, por causa que a informação levada daquele local é mais difusa, não é só naquele local que vai ter aquela dor. Então, os pontos gatilhos de importância odontológica são mais ocasionados por aumento do nível de estresse, como, por exemplo, a ação de bruxismo, que acaba sobrecarregando os músculos, por exemplo, do masseter, que faz com que o músculo trabalhe num horário, por exemplo, à noite. Aquele músculo vai trabalhar sem a presença de oxigênio, vai metabolizar todo o CO2 e, como produto disso, vai ter a produção de ácido lático, formando o ponto gatilho naquela área. Só que aquele ponto gatilho pode referir dor por outros lugares. Esse ponto gatilho de importância odontológica, que são da região facial, da região cervical, podem ter como agravantes a discrepância entre os membros inferiores, estresses ergonômicos, distúrbios de respiração. Já é difícil a circulação de oxigênio, ainda mais quando tem uma deficiência respiratória. Posturas estáticas prolongadas, como nós podemos ver nas clínicas, pacientes que têm dor na região de trapézio por causa de fatores ergonômicos mesmo, como manicure, a posição do professor quando ele está escrevendo no quadro, fatores posturais e a rotação pélvica, que causa a rotação dos ombros e sobrecarregando os músculos da região cervical. Então, esses fatores, eles concorrem para o aparecimento de pontos gatilhos, mas não são os principais causadores. Vou falar um pouco sobre os padrões de dor referida de cada músculo. E vou iniciar com os músculos da mastigação. O músculo masseter, a inserção proximal pode referir dor para os dentes posteriores, para a área de maxilar, e a inserção distal pode referir dor para a maxila, o paciente pode reclamar de uma dor no osso ou na gengiva, e pode referir dor para a região occipital, pode referir dor para trás dos olhos. Também causa a sensação de zumbido, e geralmente a dor é no mesmo lado onde está formado o ponto gatilho. O músculo temporal. A dor pode ser referida em diferentes locais de acordo com
a posição onde está aquele ponto gatilho, se é no feixe anterior, média, posterior. Os pontos gatilho na região média pode referir dor para a região de dentes posteriores, pode referir dor para a região occipital e o feixe posterior. E o feixe anterior pode referir dor para a região atrás, pode referir a dor para trás dos olhos e referir para dor para os dentes anteriores. Ele também causa dor local. O feixe anterior, como eu falei, também pode referir para os dentes da região média. O pterigóide lateral tem duas localizações, né? Ele pode ser a cabeça superior e inferior. A inferior geralmente refere dor para a região da articulação temporomandibular, pode referir dor na cabeça superior, pode referir dor para a região de zigomático e região pré-auricular. O pterigóide medial, esses músculos, pterigóide lateral e medial, como são de difícil palpação, é difícil identificar o ponto gatilho naquela área. Pode referir dor para a articulação temporomandibular e região atrás do ângulo mandibular. O músculo trapézio comumente desenvolve pontos de gatilho, e principalmente na nossa área também, porque muitas vezes nós não trabalhamos ergonomicamente, quando colocamos o paciente para cima, temos que fazer um esforço, um apoio que não é certo, causa encurtamento daquela musculatura. Pode contribuir para o aparecimento dos pontos de gatilho na região orofacial. São as causas mais comuns de dor de cabeça. Geralmente são relatadas as dores de cabeça do tipo tensional, que é a sensação de apertamento da cabeça, e agravados por situações de estresse e postura que sobrecarregam o trapézio. Pode ser agravado pela posição da bolsa. Tudo isso deve ser coletado, essas amostras, desde o início, quando o paciente entra, até o final. O esternocleidomastoide, ele refere dor para a área occipital, área retroauricular e para testa e bochecha. E a cabeça external refere dor para a testa. E a cabeça clavicular refere dor para trás da orelha e para a orelha. O músculo digástrico, ele refere geralmente dor para a área occipital e para a área de mandíbula, área mandibular mesmo. Os músculos suboccipitais, eles referem dor para a área temporal e para a área atrás dos olhos. Geralmente ocorrem traumas pelo encurtamento desse músculo. Geralmente quando a pessoa está, por exemplo, deitada, lendo um livro, assim, lendo o livro assim, com as mãos apoiadas, assim, geralmente causa encurtamento daqueles músculos, podendo ocasionar pontos de gatilho naquela região. Vários sintomas clínicos podem ser percebidos por causa do aparecimento do ponto gatilho. A dor na região, às vezes não tem dor na região também. Podem aparecer distúrbios autônomos, como a sudorese, a salivação excessiva, até a hiperlagrimação. Sensação de tontura, falta de equilíbrio, zumbido e sensação de plenitude auricular são mais... em casos mais graves, por assim dizer, e são ocasionados, por exemplo, um músculo masseter. Ele está intimamente relacionado com o ato de abrir e fechar a tuba auditiva. E tem relação, e por causa que aquele músculo é inervado pelo tensor do véu palatino e tensor do tímpano. Aquele movimento de compressão pode causar essa sensação de plenitude auricular. Então, a avaliação começa desde a história, começa desde a coleta dos dados, pode ser observada a postura sentada, se o paciente está com a cabeça protruída ou ombros protruídos. No exame físico geral, podem ser notados o encurtamento dos músculos mesmo, que podem ser observados como um ombro mais alto que o outro. A avaliação da amplitude dos movimentos, se a pessoa consegue abrir a boca totalmente, se ela consegue esticar, se movimentar
adequadamente, e através da palpação também, que é feita de todos os músculos, que pode ser em forma de pinça, como por compressão, com a ponta do dedo. Em mulheres, geralmente é com força de 700 gramas e homem com 900 gramas de força. E pode ser feito em forma de pinça, de pinçamento daquele músculo, como, por exemplo, do esternocleidomastoide, onde a gente pode pinçar a parte external e a parte clavicular. A palpação é realizada no sentido perpendicular em direção às fibras musculares, porque o ponto gatilho ele muda aquele padrão de fibra muscular e dá para sentir aquela mudança. É feita de 10 a 15 segundos. Os tratamentos são primordialmente a inativação do ponto gatilho, que pode ser feita por... Então, tem vários métodos para a inativação do ponto gatilho, que pode ser feita por acupuntura, que é feito agulhamento seco, pode ser feita a injeção de anestésico, como a lidocaína, e também é preconizada também a injeção com procaína. E, alternativamente, tem que ser feita a correção da postura, e deve ser avisado para o paciente se ele teve estresse, se ele está sob situação de estresse, sobre as a possível postura dele. E em alguns casos pode ser feito concomitantemente a fisioterapia, que pode ser feito tanto em clínicas, e também são passados exercícios em casa. Então, essas são as minhas referências.